aqui para fazer uma palestra que eu denominei chamada Radicais Livres, quem são, do que vivem, onde vivem e do que se alimentam. Essa palestra ela já faz um tempo que esse assunto me incomoda, faz um tempo que esse assunto me deixa triste de eu ver o que está acontecendo dentro do movimento software livre, e eu quero falar sobre isso. E eu sempre tive muito tato, porque a gente acaba tendo essas conversas de que, pô, gente, não é por aí, internamente em conversa, só que quando eu comecei a perceber que coisas maiores começaram a acontecer, coisas mais graves, coisas que eu realmente fiquei muito chateado quando aconteceram, falei, não, peraí, está na hora que agora eu vou fazer uma palestra para falar sobre esse assunto, para ver se eu consigo explicar para as pessoas um ponto de vista. Talvez eu não tenha intenção aqui de convencer todo mundo e de que todo mundo mude o seu ponto de vista. Eu tenho mais a intenção de tentar expor, e a minha intenção é unir, não desunir. Bom, essa história começa com uma historinha. Então, era uma vez um garotinho. Que bonitinho. E esse garotinho, ele tinha um sonho, que era um sonho de liberdade. Esse garotinho sempre se incomodava quando ele começou a crescer, que ele começou a entender as coisas, começou a virar adolescente, começou a chegar na fase adulta. Ele se incomodou muito com a questão de que ele tinha livros e ele não podia emprestar esses livros. Ele comprava filmes e ele não podia emprestar esses filmes porque não eram dele. Ou ele mexia no computador e ele não podia alterar as coisas porque o programa não era dele. Então, esse garotinho ele sempre foi ligado nessa área, ele sempre gostou do conceito de liberdade. Para mim, a liberdade é um direito fundamental. É um direito fundamental que todas as pessoas têm o direito, e você deve lutar pela sua liberdade. Se a sua liberdade for tirada, você tem que tomar atitudes para recuperar a sua liberdade. E esse garotinho foi crescendo, foi passando, e um dia ele se encontrou e conheceu uma coisa chamada Movimento Software Livre. E o movimento software livre é um negócio muito massa. Muito massa. Foi um lugar onde eu me encontrei desde a primeira vez que eu vi, quando eu conheci os conceitos. Desde o início eu falei, cara, essa é a minha casa. É aqui que eu quero ficar. Pense, eu olhava aquilo e falava, pô, é um movimento de pessoas que estão trabalhando entre elas em prol de conseguir construir um mundo melhor. Eles são pessoas que trabalham voluntariamente, boa parte das vezes sem ganhar nada, simplesmente lutando e construindo um ideal. Ou seja, quantas vezes eu pegava, bem no início, era tão estranho para mim, essa noção de que as pessoas podiam perder horas e horas alterando softwares, fazendo documentação, fazendo as coisas de coração, porque elas queriam colaborar com uma ideia. E eu achei isso sempre, desde o início, eu achei fenomenal. Eu achei muito legal, eu achei muito bacana. Desde o início, a minha primeira distribuição Linux foi, eu trabalhei com o Conectiva, o Guarani, ou não lembro agora qual foi. Mas foi um dos primeiros Conectivas que saiu. Se eu não me engano, foi o segundo ou o terceiro Conectiva. E eu me apaixonei pelo negócio. Parolin? Eu me apaixonei pelo negócio, eu achei o máximo, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, é aqui que eu quero ficar. E comecei a participar ativamente do movimento software livre, estou aqui até hoje. Só que o que acontece é assim, para mim, o movimento software livre, desde o início, eram quase como se fossem os Jedis. Eram pessoas, eram cavaleiros, eram hackers, trabalhando e lutando em força de um ideal, defendendo a humanidade de coisas ruins. Então o que acontece? Sempre para mim, eu sempre tive essa noção de um movimento que é um movimento puro, é um troço bacana, só tem coisa positiva. Mas nem tudo na vida é só positivo, existem coisas negativas. E aí o que acontece assim? O motivo é simples. O software livre, esse conceito, essa luta pela liberdade, é uma coisa que a gente faz de coração, ou seja, uma paixão que a gente tem. E paixões estão sujeitas a despertar fanatismo. Não é exclusividade da área de software livre. Não é. Nós temos fanáticos na religião, nós temos fanáticos na política, nós temos fanáticos no futebol, e nós temos fanáticos na computação, inclusive em áreas que não são software livre. A gente tem os Apple fanáticos, os Apple maníacos, a gente tem as pessoas que, curiosamente, insistem e defendem a Microsoft, como se a Microsoft fosse realmente uma coisa boa.
E, obviamente, que a gente também tem os fanáticos na área de software livre. O grande problema é o seguinte, as pessoas não gostam que você fale, você é um fanático. Porque as pessoas, você está me rotulando, você está me rotulando. Então, eu gosto muito de citar a definição das palavras para entender que não estou rotulando, eu estou descrevendo uma atitude. Você pode até ser um fanático até hoje, mudar a sua atitude e passar a não ser mais. Mas, nesse exato momento, a sua atitude pode ser fanática. Então, qual que é a definição de fanatismo? O fanatismo, que vem do francês fanatisme, é o estado psicológico de fervor excessivo, irracional e persistente por qualquer coisa ou tema, historicamente associado a motivações de natureza religiosa ou política. É extremamente frequente em paranoides, cuja apaixonada adesão a uma causa pode avizinhar-se do delírio. Então, o que acontece assim, gente? As palavras-chave aqui é a razão. A partir do momento que a sua paixão se torna maior do que a sua razão, você acaba invariavelmente se tornando um fanático. Porque você, quando a sua paixão supera a sua razão, por mais que a pessoa apresente argumentos contrários a ele, você não consegue escutar esses argumentos, porque a sua paixão está acima da sua razão. Então, a razão é a capacidade da mente humana que permite chegar a conclusões a partir de suposições ou premissas e é, entre outros, um dos meios pelo qual os seres racionais propõem razões ou explicações para causa e efeito. A razão é particularmente associada à natureza humana, ao que é único e definidor do ser humano. Eu sempre digo isso. A razão é o que nos separa dos animais. Então a gente não pode perder a razão. A gente tem que, eu me apego muito à questão da razão. Você tem que ser racional. Você pode até ser passional. A paixão pode te motivar, mas você não pode perder a racionalidade. Você não pode perder o equilíbrio. A partir do momento que você pende, eu sempre gostei mais do 45 do que do 8 ou do 80. Você tem que o equilíbrio talvez seja a chave da vida. A gente está o tempo inteiro buscando equilíbrio. Coerência é uma palavra também muito importante. Você não pode perder, você tem que ser uma pessoa coerente. Você tem que pegar e entender as coisas e não perder esses conceitos de razão, equilíbrio, coerência, etc. e tal. Vamos falar um pouco agora sobre software livre. Software livre é uma coisa, digamos assim, é o pivô central do movimento. Obviamente é o pivô central do movimento software livre. O movimento software livre, para mim, o movimento software livre, ele é maior do que o software livre em si. O software livre é só uma ferramenta que a gente usa. Mas o movimento software livre é um movimento baseado num idealismo muito maior do que simplesmente a questão do software. E o cara que criou o software livre é esse carinha aqui. Que eu canso de dizer, mesmo com todos os problemas que a gente tem, mesmo as coisas que eu discordo dele, e eu discordo dele em muitas coisas, mas eu concordo com ele em muitas coisas, e mais importante, se nós estamos aqui hoje, se está acontecendo esse evento hoje, se nós estamos fazendo tudo isso aqui hoje, a gente deve para esse cara. Porque esse cara é o maluco que estava na frente de todo mundo e falou, não, pera aí, vamos fazer um negócio assim, e ele criou, como disse, ele criou tudo isso aqui. Foi ele quem definiu as 4 regras, as 4 liberdades que precisam ser observadas para que um programa seja considerado software livre. Eu vou ler rapidamente com vocês. A liberdade 0 diz que a pessoa tem que ter a liberdade para executar o programa para qualquer propósito. Liberdade 1, a liberdade de estudar o software. Liberdade 2, a liberdade de redistribuir cópias do seu programa de modo que você possa ajudar ao próximo. E a liberdade 3, a liberdade de modificar o programa e distribuir essas modificações de modo que toda a comunidade se beneficie. Então, você acontece assim, isso, gente, é muito, muito, muito legal. Como disse, é o nosso dia a dia. A gente já está cansado de ver esse tipo de coisa. O problema é que isso aqui, na verdade, não é um problema. Mas a gente não pode esquecer de que isso é um ideal. Esse é o idealismo que nos motiva. O problema acontece quando a gente tenta implementar o nosso idealismo no dia a dia. E o fato, gente, é que assim, a gente não criou o mundo. A gente vive nele, a gente pode tentar fazer o possível e o impossível às vezes, para modificar o mundo em que a gente está inserido, mas a gente mais tem que se adaptar ao mundo do que modificar.
Se a gente não se adaptar ao mundo, você vai ser sempre aquele cara fora da curva. Então, se você você pode se adaptar e ir. Tem coisas que levam tempo para mudar. Tem coisas, você não consegue as coisas do dia para a noite. O software livre não nasceu ontem e hoje está em zilhões de dispositivos. Foi um longo caminho e muitas coisas demoram muito para mudar. Quando você quer implementar as coisas na vida real, quando você quer implementar as coisas no mundo real, você precisa de uma coisa que foi o que aconteceu, se vocês analisarem, com o próprio movimento software livre no Brasil e no mundo. Ele teve que sofrer, pelo menos em partes, ele sofreu uma modificação, ele se redescobriu baseado também no pragmatismo. E o que é pragmatismo? Pragmatismo é o que você realmente pode fazer. Então, é aquela história assim, tem muitas coisas que são muito legais na teoria, mas na prática você não consegue implementar. Significa que você tem que desistir? Não. Mas você, às vezes, eu acho muito importante, a gente precisa aprender a ceder. Esse negócio de ceder, para uma pessoa, qualquer pessoa que seja casada, é bem simples você aprender. Você aprende isso na marra. É mais fácil você pregar esse pragmatismo, essa questão do equilíbrio, da convivência, etc. e tal, para uma pessoa casada, porque se você não ceder, em 2, 6 meses você vai rodar e não vai ter mais casal. Então, assim, a gente aprender a ceder e ir modificando aos poucos o que a gente quer modificar é uma coisa extremamente importante. O que acontece é assim, gente, por que eu estou falando tudo isso? Eu estou distribuindo e eu estou estabelecendo conceitos com vocês pelo seguinte motivo. Me incomoda muito a questão de que, por exemplo, onde é que eu começo a destoar, onde é que eu começo a discordar dos radicais? Primeiro ponto que eu discordo é que o software livre não pode ser imposto, ele não pode ganhar a força. Desculpem-me, mas o argumento de que você tem que usar você tem que usar um determinado software livre simplesmente pelo prazer, só porque você é livre, é fraco. No mundo real, no mundo de verdade, no mundo que a gente vive, é fraco. O software livre tem que ganhar por mérito. Ou seja, ele tem que ser a melhor solução, ele tem que ser a solução mais rápida, pode ser um mérito só, ele pode ganhar por um motivo, tem que ser, ele ganhou porque ele é a melhor solução, ele ganhou porque ele é a solução mais rápida, ele ganhou porque é a solução mais barata, não importa, mas ele tem que ganhar por mérito. A ideia de, não, você tem que usar o software livre porque você é livre, não, é fraco, não pode, ele tem que ganhar por mérito. E quando eu digo mérito, eu estou dizendo mérito, não é uma hipótese. Nós já temos diversos exemplos de software livre que venceram e venceram por mérito, entendeu? Todos esses aqui foram só alguns que eu peguei e separei para mostrar, porque são os exemplos mais conhecidos. Acho que 70% dos servidores web do mundo usam Apache. Porque é software livre? Não, porque é bom, porque é muito, muito, muito bom. As pessoas, mesmo os últimos casos ali do LibreOffice e do Firefox, pensem, o Firefox hoje é um software livre, o Firefox e o Chrome, que eu acabei não pondo aqui, mas também é um software, digamos assim, aberto, ou seja, ele está de uma maneira inserido no mesmo contexto, hoje em dia dominam o mercado. Ainda tem gente, como a gente viu recentemente, que usa Internet Explorer? Sempre tem. Mas, pensem, gente, são softwares que você tem que... Já vem um software pronto para você usar de navegador dentro do sistema operacional. E a pessoa se dá o trabalho de baixar um outro software. É porque o software é bom. Entendeu? Então, vencer por mérito. Tá? Então, o que acontece assim? Tem um outro software livre que está faltando nessa lista, que foi a minha gota d'água, a minha motivação de fazer essa palestra quando aconteceram alguns fatos nos anos passados agora. Que é esse cara aqui. Ubuntu. Quando que foi para mim, eu já tinha isso, eu já vinha... Na verdade, a primeira vez que eu tive um problema com fanatismo no software livre foi num FIS de, acho que quando foi que o Lula veio aqui? Foi 2010? 2009. A primeira vez que eu me manifestei a respeito dessa questão do fanatismo e da falta de paciência, da falta de... sabe, as pessoas não entendem. Vamos se botar no lugar do outro. A primeira vez que eu me manifestei em relação a isso foi quando o Lula esteve aqui. O que acontece? Assim, o cara é presidente do Brasil, então ele modificou um evento
radicalmente para que a visita dele fosse possível. Mas o movimento software livre ganhou muito com aquela visita. Eu vou e volto todos os anos do FISLE. Eu chego em casa, ninguém está sabendo de FIS, ninguém sabe de software livre, ninguém está sabendo de nada. Naquele ano eu voltei, as pessoas sabiam. Eu perdi as contas de quantas pessoas vieram me perguntar: cara, você mexe com aquele troço de computador lá, o que é esse tal de software livre que o presidente foi lá, não sei o quê. Então, assim, a exposição foi enorme, foram conquistadas muitas coisas que foram negociadas com ele aqui. E o que aconteceu? Meu Deus do céu, a internet veio abaixo, a galera, todo mundo reclamando, porque não sei o quê, porque atrapalhou isso, porque atrapalhou aquilo. Gente, a vitória requer sacrifícios. Você não consegue vencer na vida sem você sacrificar alguma coisa. E a gente tem que se botar no lugar das outras pessoas e dizer, eu sei que eu estou me sacrificando, mas eu estou me sacrificando em nome de um ideal. Então eu paro para pensar, falei, cadê esse ideal? Cadê o idealismo? Cadê a bondade que guiou e que criou o software livre, em que vamos criar uma vida, um mundo melhor, vamos criar uma coisa melhor? E aí o que acontece? O que aconteceu no caso do Ubuntu? Eu fiquei muito, mas muito, desculpa, perdão a expressão, mas muito puto da vida, quando eu vi, não foi só um, foram mais de um, mas teve um artigo que eu gravei a chamada, em que o cara pegava e dizia que o Ubuntu era o inimigo número 1 do software livre. Aí eu falo, gente, olha, eu concordo, até vou falar mais para frente um pouco sobre algumas coisas a respeito disso. Eu concordo que o Ubuntu tomou algumas atitudes, digamos assim, questionáveis. Eu ainda vou levar uma reflexão, e eu quero falar disso daqui a pouquinho, sobre a questão de por que ou não porquê dessas atitudes, etc. e tal. Mas, de sairmos daí para nos rotular como o maior inimigo número 1 do software livre, é uma inversão completa e total de valores. Muito pelo contrário. De resultados reais, de mundo real, o Ubuntu é um dos nossos campeões. Foi o software livre, foi o sistema, a distribuição que conseguiu popularizar o Linux. Você pega, hoje em dia, quando se fala em termos de distribuição mais adotada em desktops de pessoas comuns, você tem o Ubuntu. E aí é que está o problema. Mas vamos começar a falar sobre essas questões do que levou. E é um contrassenso, porque a gente tem um ódio enorme da comunidade que deveria fomentar isso, e, ao mesmo tempo, essas mesmas atitudes foram que levaram e vão levar o Ubuntu a se tornar cada vez mais popular. Então, é bem por isso que eu citei a palavra pragmatismo. Mas vamos começar falando sobre a questão do spyware. Foram lá... Tudo bem. Sim, eu pus ele ali. Tudo bem. Aí o que acontece? Vamos falar da questão do spyware. Foram lá e... porque o Ubuntu tem spyware. Volto de novo com as minhas definições. Spyware consiste em um programa automático de computador que recolhe informações sobre o usuário, sobre os seus costumes na internet, transmite essa informação a uma entidade externa na internet, sem o conhecimento e consentimento do usuário. Essa é a definição de spyware. Eu não sei se é porque eu sou ligado à área de segurança, eu mexo com spyware o tempo inteiro, eu não sei se é tão difícil para as pessoas perceberem que não existe nem uma maneira, nem que eu estivesse completamente encaixaçado, eu conseguiria comparar e dizer que o Ubuntu é um spyware, ou que o Ubuntu tem um spyware. O que o Ubuntu fez foi uma jogada comercial. E aí é que as coisas começam a apertar. Mas aí que tá, gente, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho saudável que haja o debate. Eu acho saudável, a gente pode concordar em discordar. Eu só não gosto, eu acho complicado, quando o debate vira ataque, e você passa a ser o vilão. Quando você não é o vilão, nós estamos lutando pela mesma coisa, só que nós estamos lutando de maneira diferente. Então o que acontece? O Ubuntu foi lá e fez uma jogada, para quem não sabe da história, o Ubuntu fez uma jogada comercial em que eles pegaram e fizeram uma associação com a Amazon e que eles transmitiam, quando você fazia uma busca dentro do Dash, ele transmitia o que você estava procurando para a Amazon e a Amazon te mandava anúncios relevantes ao que você estava procurando. O Ubuntu ainda tentou, a gente percebe que pelo menos boa vontade eles tiveram. Eu concordo, mas mais uma vez, eu concordo porque eu sou ligado à área de segurança. E eu vi que inicialmente eles implementaram errado, mas eles tentaram. O que mostra que eles já tentaram fazer. Desde o início, como eles já sabiam que isso podia dar problema com privacidade, nunca que os seus dados foram transmitidos direto para a Amazon. E você transmitia os seus dados para os servidores do Ubuntu e ele transmitia para eles.
Eles fizeram uma cagada técnica, fenomenal, em que eles acabaram não criptografando esse processo. Então, se alguém quisesse explorar essa vulnerabilidade, até um tempo atrás até conseguir. Depois me parece que eles arrumaram. Tá? Então, o que acontece assim? Aí é que entra a discussão. Primeira coisa, vou deixar uma coisa bem clara. Eu acho o seguinte, então peraí, então o Ubuntu foi lá e ele começou como uma forma de pegar e monetizar para manter o projeto, para ganhar, para poder... Porque uma coisa legal que eu acho do Ubuntu é assim, ele é uma empresa, se tornou uma empresa. Um projeto como esse não vive de amor, eles precisam de dinheiro para manter o projeto. E aí a forma que eles acharam de monetizar o projeto foi fazendo o esquema, a mesma coisa. Eles começaram a ver, peraí, tem tanta gente ganhando dinheiro com propaganda, vamos pegar os caras que querem ganhar dinheiro com propaganda e vamos pegar e vamos monetizar isso aqui. Eles ainda tentaram tomar todo um cuidado com a parte de privacidade, mas a questão principal é assim, eles pegaram e botaram um esqueminha de propaganda dentro do programa que eles te oferecem de graça. Meu Deus, como é que eles se atrevem a fazer uma coisa dessa? Aí, assim, mas me incomodou o negócio do conceito de spyware. Porque o Ubuntu oferece, ele avisa que vai fazer, e oferece uma opção para que você, se você não quiser que os seus dados sejam enviados, você tem um lugar que você pode entrar na opção de privacidade e sair. E aí gerou-se uma outra discussão, que aí eu acho que a discussão é cabível. Só que essa é uma discussão de bar, que a gente pode sentar todos os dias à noite após o FISE, e nós não vamos chegar a uma conclusão. Que gerou a discussão do opt-in e do opt-out. As pessoas chegaram e falaram, não, você pode até querer monetizar, mas você teria que fazer isso como opt-in. Se a pessoa quiser, ela tem que marcar dizendo que ela quer. E as outras pessoas, e o Ubuntu não implementou assim, ele implementou com opt-out. Por que eles não implementaram com opt-in? Porque eles não são besta. Eles sabem muito bem que a pessoa não vai clicar lá. O usuário, que é quem o Ubuntu visa. O Ubuntu visa atingir o usuário final. O usuário final, ele nem sabe disso, ele nem sabe que ele não vai, ele faz next, finish. Por isso, na verdade, foi o Ubuntu, se você for pensar, foi o Ubuntu que trouxe para o mundo Linux esse conceito de você fazer uma instalação. Eu sou da época que você fazia instalação de Linux, você tinha que ser um ninja, você era um Jedi, entendeu? Hoje em dia, é mais fácil instalar o Linux do que instalar o Windows. Bem mais fácil, tá? Porque o Ubuntu visa o usuário final. E para o usuário final, você chegar, olha, veja bem, mas você está ganhando um software livre, você pode modificar o kernel, você pode entrar no código-fonte, e você pode fazer modificações das funções do software, blá, blá, blá. Você fala tudo isso para o usuário final. Isso que não vai sair direito, porque eu não estou sem som aqui, mas olha o que o usuário final faz. Ele não sabe disso, ele nem sabe o que é código-fonte, kernel, quem que é isso? Isso é de comer. Então, assim, o usuário final, ele não sabe dessas coisas. Na verdade, assim, ele não sabe e não quer saber. Para o usuário final, ele recebe o produto. A gente pode até e deve apresentar o nosso produto dizendo, olha, o nosso produto é o software livre. Olha o software livre, olha o que ele faz isso, ele faz isso. Só que se nós não atendermos as demandas, o usuário não vai usar. Por que o Ubuntu se tornou tão popular? Porque ele fez exatamente o que os puristas dizem que não é para se fazer. Eu estou dizendo que, nesse momento, assim, pode parecer estranho se falar assim, pô, mas você diz que você luta pela liberdade, mas você está dizendo que é para usar coisas não livres. Não estou dizendo. Eu acho ótimo, se existisse vamos dizer assim, vamos pegar um grande campeão, um plugin do Flash, usável, como até existe, tem o Ganache, né? Que substitui, se cada vez que a gente conseguir implementar um programa que substitua, sem problemas nenhum, um software pago, eu acho ótimo, vamos pegar e vamos mandar. O que a gente não pode fazer é dizer, não, eu não tenho um substituto adequado, eu tenho um substituto que quase se adequa, mas você não pode usar esse outro ali porque ele é proprietário. Na verdade, essa é bem a minha questão onde eu travo. É bem nessa parte que eu discordo totalmente. Como diz, a gente concorda em discordar, mas essa parte eu discordo. Essa frase, que é comumente, toda vez, eu tive uma discussão com um cara pela internet tempo atrás, que ele me falou exatamente isso, e eu não consigo dizer quantas vezes eu não concordo com isso. Que assim,
Liberdade não é liberdade de escolha. Ter a opção de se acorrentar reduz a sua liberdade. É simples. Engana-se quem identifica a liberdade como liberdade de escolha. Porque a liberdade de se permitir acorrentar não aumenta a sua liberdade. Provavelmente a diminui. Essa é a definição que eu destoo. Por quê? Como eu disse, eu gosto do Esteban, eu respeito muito o cara, eu gosto muito dele, eu acho que ele é um cara muito bacana, um cara muito legal, mas nesse ponto eu discordo. Ele pode até ter definido, e fez uma coisa muito legal, ele definiu o conceito de software livre, mas nós não podemos, nós, do movimento software livre, querer redefinir um conceito de liberdade, que é muito maior do que o nosso movimento. Então o que acontece é assim, a gente pode até definir o que é software livre, mas você dizer para mim que liberdade não é liberdade de escolha é um contrassenso enorme, é um contrassenso total e absurdo. Você tem que ser livre para escolher o que você quiser. Se você não for livre para escolher o que você quiser, você é prisioneiro da sua liberdade. Então nós somos dois prisioneiros. Eu sou um prisioneiro porque eu me adotei uma solução proprietária que me prendeu, e você é prisioneiro da sua liberdade porque você só usa ela e você não usa outras coisas que firam a sua liberdade. Então eu não quero, desde o início eu destoei, eu não quero me tornar um prisioneiro da minha liberdade. Eu tenho direito, eu sou livre para fazer as minhas escolhas, inclusive cometer os meus erros, porque foram os meus erros que me trouxeram até aqui. São os meus erros que me trouxeram e formaram a pessoa que eu sou. Só que mais importante do que isso, eu acho que essa questão de que, mas você está se acorrentando, ela é muito vaga e muito subjetiva. E eu até preparei uma figura para mostrar para vocês assim, quando alguém está me acorrentando para fazer uma coisa que eu já quero fazer, ela não está me acorrentando de verdade, entendeu? Eu estou fazendo uma coisa que eu quero. Eu não estou sendo obrigado. Eu estou ali, eu me acorrento de bom grado. Vamos lá, tá tudo certo. Então, assim, e além do mais, gente, nós estamos falando aqui a gente fica nessa história de comparar e de fazer metáfora, mas nós estamos falando de software, de hardware, de coisas tecnológicas. Então, assim, beleza, vou dar um exemplo bem clássico. Eu uso Mac, porque para mim, na minha situação atual, no meu computador pessoal, é a melhor opção. Eu continuo usando extensivamente, eu uso o meu Mac praticamente para me conectar em servidores SSH, mas para minha organização pessoal, para minha utilização, foi melhor. Eu usei durante muitos anos, só que o problema foi, daí a escolha, por que eu usei o Mac, é uma escolha pessoal que eu posso explicar para vocês mais tarde, porque ela é bem longa. Mas foi uma escolha, eu tenho o direito de escolher, e não me vem com essa história de que eu não posso porque não é LV, é meu, sou eu, o que é isso? Então o que acontece é assim, só que nós estamos falando de ferramentas tecnológicas. Eu vou dar um exemplo para vocês de quando uma coisa supera a outra. Então, assim, eu usei o Mac, pouco tempo depois eu fui lá, justamente por causa da praticidade, eu fui lá e comprei um iPhone e depois comprei um iPad. Passou-se o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo e aconteceu de eu pegar e comprar. Eu fui vendo as outras pessoas usarem, eu fui vendo amigos meus usarem e vi que o telefone, o Android, era massa pra caramba. Aí o que eu fui lá e comprei um telefone Android. Fiquei 3 semanas usando o Android e o iPhone, meu iPhone dançou. Na verdade, ele existe até hoje, mas eu não uso ele para nada. Porque, para meu uso pessoal, o Android dá uma surra no iOS, no meu telefone. Mas eu não abandonei, não deixei de usar o Mac, porque, em termos para meu uso pessoal, o Mac ainda é melhor. Então o que acontece assim, o fato de eu usar Mac não me faz menos ou menor, não me dá menos direito de lutar. Eu continuo lutando pela liberdade. Eu acho que a liberdade tem que existir e a liberdade de escolha é uma liberdade. Então o que acontece é o seguinte, gente, respeito. A gente respeitar e entender que onde a liberdade do outro começa é onde acaba a nossa, é extremamente importante a gente saber respeitar e entender que as pessoas têm definições diferentes da nossa, necessidades diferentes da nossa, que a gente não pode necessariamente ganhar pela força. Eu acho extremamente importante. Então o que acontece assim, mas eu não vou deixar de negar, o que acontece assim, a gente continua lutando pelos ideais parecidos com o desse cara, e eu gostaria muito de lembrar que esse cara também era um fanático. Então, fanáticos também são necessários, eles têm o seu papel no mundo, porque eles puxam a gente para cá. Você não pode ir, o que eu quero dizer assim, você tem a pessoa puxando, dizendo, vamos fazer, você pode adotar. Eu só não quero que vocês percam a razão, eu quero que vocês não percam essa capacidade de ter coerência, a capacidade de entender que nem sempre as coisas podem ser da maneira como a gente quer.
como eu volto a dizer, o Ubuntu não teria se tornado popular como ele se tornou, se ele tivesse ficado na mesma história do que todas as outras distribuições. A tão criticada loja de produtos do Ubuntu que oferece a possibilidade de você instalar softwares livres e proprietários, é uma das razões de que o negócio está dando certo. Eles pegaram, o que acontece é o seguinte, o que teve que ser feito, teve que ser tomado, e uma coisa que eu quero deixar bem claro, eu não estou envolvido em nenhuma maneira em relação ao Ubuntu. Pelo contrário, na minha máquina eu não usava nem exatamente ele, eu usava o Mint, que é baseado nele, antes de eu ter o Mac. Então o que acontece assim, o que acontece assim, o Ubuntu teve que tomar uma decisão, que é uma decisão difícil, para atingir o público final dele, para que se a gente quiser que o Linux domine o mundo, como a gente quer, há quantos anos a gente luta para que o Linux emplaque nos desktops? Desde que eu entrei no movimento, a gente está nessa luta, e a gente continua nessa luta, e a gente evoluiu bastante, mas ainda muito pouco se você for ver em relação aos demais. E aí, assim, só que para que a gente consiga atingir esse usuário final, nós temos que fazer concessões. Chegar e falar para o usuário final que eu sei o que a liberdade importa e as coisas que podem acontecer. Mas se a gente chegar e querer que o usuário final entenda isso na base da porrada, a gente não vai conseguir nunca, de jeito nenhum. E eu acho, até vou deixar uma frase aqui, do meu amigo Abraham Lincoln, que uma casa dividida contra si mesma não pode permanecer. A gente tem mais a perder brigando e com essas discussões e com esses problemas que causam conflitos internos dentro da área de software livre, do que se a gente se unisse e falasse, não, peraí, não dá para ter tudo o que a gente quer, a gente tem que aprender a ceder. A palavra pragmatismo ela não foi botada à toa ali. A gente tem que ser pragmático, a gente tem que entender, tem coisa que dá para fazer, tem coisa que não dá, tem coisa que a gente tem que ceder. E se a gente não ceder, você vai travar. Você quer ficar travado? Você não quer, você quer ir para frente, você quer continuar evoluindo. Então, assim, a gente tem mais a perder dividindo a nossa casa com conflitos internos que não vão permitir que a gente volte e continue lutando pelo nosso sonho de liberdade. O nosso sonho de liberdade, para mim, está vivo, eu tenho certeza que está vivo dentro do coração de vocês. Então, o que acontece é o seguinte, aquele garotinho do início da palestra cresceu. E aí, o que acontece? Esse garotinho cresceu e renovou-se em uma esperança de que aqueles ideais ainda possam ser alcançados. E eu ainda acho que a gente ainda pode alcançar e deixar e transformar e levar essa esperança para os nossos filhos. Obrigado pela presença de vocês, vida longa e próspera. Eu vou abrir para perguntas. Tchau, tchau. Alô? Alô? Eu olhei a palestra desde o início, até concordo com muita coisa que tu disse, principalmente com relação ao Ubuntu, assim, eu acho que não dá para se concordar com tudo que o Ubuntu fez, mas ele fez muito pelo software livre e eu não acho que seja um inimigo. Mas aqui meio brincando, eu digo que advogar pelo software livre e usar um Mac, junto com o OS X, é mais ou menos como advogar pela virgindade e ir no puteiro todo final de semana, né? É admitir a derrota, Perdemos o desktop, somos só servidor. Na verdade, assim, eu discordo de você. Eu discordo de você pelo seguinte motivo. Quando eu adotei, como eu te expliquei para vocês, assim, eu sou uma pessoa que eu acho assim, existe uma necessidade, cada um de nós tem uma necessidade diferente. Durante muitos anos, no momento em que eu estava vivendo, o software livre atendia o que eu precisava. Chegou um momento em que a minha vida foi mudando, as minhas vontades também foram mudando. Vou dizer para você um conceito bem básico, na verdade. Eu sempre gostei de ter um desktop bacana, belezinha. Só que o que acontece? Quando eu era novo, na época que eu tinha cabelo, eu achava o máximo pegar e comprar um notebook e ficar, no final de semana eu pegava e instalava uma distribuição Linux e eu ficava 2 dias, uma semana, até eu deixar ele do jeitinho que eu queria. E aí o que acontece? Aí eu estava lá, estava usando, daí a pouco saía uma atualização de alguma coisa, quebrava.
Que é o que eu vejo diariamente de colegas, de pessoas que trabalham comigo, ou de pessoas que eu conheço na área de software livre, que o cara está lá, cara, vamos ali, vamos conectar no Alice. Não posso conectar no Alice, que eu não sei o que aconteceu, que eu mexi aqui no meu Linux aqui, e não está funcionando o Alice, não está funcionando isso. Eu perdi a paciência de deixar e ficar mexendo para deixar as coisas funcionando da maneira como elas funcionavam. Hoje em dia, o notebook, para mim, ele é uma ferramenta de trabalho. Eu preciso que eu ligue ele e ele funcione. Então, o que acontece? Eu peguei e comecei a usar por causa disso. Porque, assim, eu não deixei de usar software livre em servidores, na estação de trabalho do meu filho, tem Ubuntu. No computador, no notebook da minha ex-mulher, tem software livre também, tem Linux Mint. Eu uso nos meus servidores, os centros, para mim, para o meu uso, para as minhas necessidades, o software livre, o macOS se tornou uma opção melhor. E eu não posso deixar, como eu disse, a liberdade de escolha para mim é extremamente importante. Eu não posso deixar de usar um software só porque ele não é livre. A partir do momento em que a gente chegar e conseguir atingir um estado de maturação em que a gente tem para as minhas necessidades, a gente tenha uma ferramenta que seja igual, eu vou voltar a usar, porque eu sempre vou dar preferência, porque eu gosto da liberdade, da área de software livre, eu vou dar preferência, mas eu sempre gosto de citar isso porque o usuário final não está nem aí. Mas, volto a dizer, para as minhas necessidades, ele é uma opção melhor. E não é só para mim, se você começar a perceber, note que tem dezenas, centenas de pessoas. Eu comecei a prestar atenção no software livre, no macOS, vendo os outros, não eu, porque um dia eu resolvi começar a usar. Eu comecei a ir em evento e começar a perceber que gente extremamente inteligente, cara que mexe, o cara que é fera, o cara é muito bom, e ele o notebook dele especificamente era Mac. E eu comecei a prestar que existia um padrão, você chegava nos lugares, aí tem um bando de cara, tudo fera, é um estacionamento de Mac. Eu falei, cara, mas o que tem? Aí eu fui ver, o hardware é espetacular, o sistema, como o hardware foi feito para o sistema operacional, eles se integram, eu sempre disse isso, que o software livre perdeu uma fase e um barco que ele podia ter se aproveitado muito, que foi aquela época, ainda existe hoje, mas agora já era, a época do computador para todos, aquele programa do governo. Veja bem, nós tínhamos mais ou menos as mesmas condições. Eu acho realmente que depois que está pronto, o software livre é tão bom quanto, talvez até melhor do que o Mac, mas depois que está pronto. E aí, assim, a gente tinha os mesmos recursos que a Macintosh, que a Apple tem. Um número limitado de máquinas que nós poderíamos ter preparado, enquanto comunidade, se unido e preparado uma distribuição matadora, que fosse perfeita, que fosse o sistema operacional perfeito, e mandado esses computadores com esse sistema operacional. Mas não foi o que aconteceu. O que aconteceu? Cada fabricante resolveu fazer o seu próprio Linux, todas elas fizeram os Linux merda. O que acontece? As pessoas compravam o computador e levavam 10 minutos depois para um cara instalar um Windows pirata, porque ele não queria usar aquela distribuição. Eu conheço várias pessoas em que eu, Alberto, fui lá e tirei aquele Linux ruim e botei um Linux funcional. Eu tenho uma amiga minha que eu fiz a instalação para ela há 5 anos atrás. Ela está usando até hoje, só está mantendo atualizado, está tudo bonitinho, está tudo funcionando. Mas eu fui lá e fiz isso. Então a gente perdeu essa maré, mas fazer o quê? Tem, como diz o movimento, tem seu lado bom e tem seu lado ruim, não pode ter tudo. Tá? Mas pode falar. A Microsoft pagava para os caras oferecerem, empurrarem o Windows para o computador. Eu concordo com você. Mas é bem nisso que eu estou falando, gente. A gente tem que lutar, além de todos os problemas que a gente tem que lutar, a gente ainda tem que lutar contra as atitudes ruins, entendeu? A gente sabe muito bem que no mundo corporativo, o software livre, às vezes, boa parte das vezes, ele é a melhor opção, ele é a opção mais viável, ele é a opção mais barata, ele é a melhor opção, e ele perde nas táticas, como é que chama? Anticoncorrenciais e altamente moralmente questionáveis da Microsoft. Então, assim, só que o problema existe, a gente tem que simplesmente lutar contra ele. Tá? Pode... Eu vou colocar algumas contraposições só para valorizar o debate, nada pessoal. Tá bom. Eu acho importante a gente lembrar que o Ubuntu não é uma empresa, é o projeto de uma empresa chamada Canonical. Quando a gente não lembra disso e fica falando
Ubuntu ou Ubuntu fez isso. A gente coloca uma cortina de fumaça sobre o que é a realidade e tem uma sutil diferença aí sobre o quanto a gente pode influenciar numa imagem ou em outra, e a gente fica numa perspectiva de maior intervenção social e uma maior garantia de liberdade, que não é exatamente a verdade. Eu acho que é bom você falar sobre a nossa necessidade de liberdade de escolha. Acho que você realmente tem a liberdade de escolha, como eu tenho a liberdade de dar um tiro no meu próprio pé, mas eu prefiro a liberdade de seguir um caminho que me garantam as escolhas futuras. Eu quero permanecer tendo escolhas e permanecer tendo capacidade de interferir nos objetos que eu escolho para ser minhas ferramentas de trabalho. E manter o próprio pé. E manter o meu próprio pé. Mas quando você colocou os projetos que são notoriedade hoje, são muito bons, e são esses os softwares livres que a gente deve usar, em geral eles começam muito ruim. O Linux começou inutilizável. O Apache era Apache Server, era um lixo. Por que alguém usaria Apache naquela época? Mas algumas pessoas que se preocupavam com a necessidade de ter um software no qual eles pudessem intervir, continuaram usando e colaborando para que hoje ele fosse alguma coisa interessante. Alguns outros não são derivados de outros objetos que já estavam livres. Mas, no caso geral, o software livre começa ruim, aí um bando de voluntários apaixonados vão se envolver com aquilo para que, no final, alguém fale, isso aqui agora é bom, pode usar. Mas, sem base de usuário, a gente nunca teria nada bom. Se eu só vou usar quando a coisa for boa, eu estou delegando para outros o trabalho de se envolver com aquilo e o trabalho de algum dia deixar bom. Eu não participo do processo e o trabalho que fique para quem não tem mais o que fazer da vida. É tipo isso. Eu concordo com você. Eu concordo em gênero, grau e quantidade com tudo que você falou. E é exatamente essa questão. Eu acho que a gente tem que incentivar com que as pessoas usem. Eu só vou contra, assim, no final das contas, eu me defino como um guerreiro da liberdade. A questão é assim, eu acho que a gente tem que incentivar com que as pessoas sejam livres. A gente só não pode obrigar e intimidar uma pessoa que escolheu não ser. Então, assim, a gente tem software livre, ele precisa de uma base de usuários para que ele se desenvolva? Concordo, precisa. A gente tem uma comunidade enorme para isso. A gente só não pode dizer assim, não, você não pode. Eu tenho um problema sério com a frase não pode. Você não pode usar isso porque ele não é livre. Não, qual é? Eu sou livre para escolher e eu quero escolher isso. E daí? Isso é problema meu. Tá? Mas eu concordo exatamente com o que você falou. Só acho isso, que a gente não pode proibir. A gente tem que incentivar. Não, vamos usar isso aqui, vamos desenvolver isso aqui é livre. Existem perfis de pessoas para ajudar e auxiliar. Existem perfis de usuários que tem que ser usuários mais avançados para ser beta tester, para testar e desenvolver um software até que ele fique bom. Para chegar, como é o caso do Ubuntu, que ele mira uma pessoa no usuário final, ele tem que oferecer as duas. Eu vou oferecer para os usuários avançados, ele vai instalar o livre, e o usuário que não tem condição de testar, que é um usuário mais limitado, ele vai ter que usar a solução que seja mais fácil de usar, que normalmente ainda, em alguns casos, é a proprietária. Mas, eu acho que um dos grandes problemas da gente é se acostumar. Quando uma pessoa está acostumada a usar alguma coisa proprietária ou livre, é muito difícil tirar a pessoa daquela rotina dela, daquele jeito dela. É verdade. Porque ela tem que, de novo, aprender a fazer a mesma coisa, de novo aprender a fazer não sei o quê, de novo aprender não sei o que lá. É difícil fazer isso. É muito difícil. É mais ou menos como se a gente fosse um viciado. E é difícil tirar o vício de alguém. Seja com livre, seja com proprietário. Sim. Mas eu acho que... Então, pera um pouquinho. Então, nós temos que escolher. Nós temos que escolher um lado. De que lado eu estou? Por exemplo, eu adorei, Alberto, quando você falou essa história de que nós perdemos o bonde com o computadorzinho lá, o... Computador para todos. Para todos. Sabe por quê, gente? Na realidade, não é só usar o software livre ou não usar o software livre, usar hardware livre ou não usar hardware livre. Nós temos que dar conta de tanta coisa, inclusive dos mistérios do mercado,
Inclusive, assim, olha, o que o mercado está precisando hoje não é só uma questão de ideologia, não é só uma questão... É uma questão da gente ser adequado. E a tecnologia tem mudado muito. Eu vi a tecnologia mudar muito durante a minha vida, gente. Muito rápido, muito mais rapidamente do que a nossa capacidade de nos acostumarmos à mudança. Então, talvez, o que esteja faltando para o Alberto, e para quem pensa como ele, pessoas que eu amo muito, né? Talvez seja a compreensão do momento. O momento do computadorzinho lá, será que passou mesmo? Não sei. Mas o que faltou para a gente naquela hora? Foi só as comunidades continuarem lutando pelos softwares livres? Não, elas continuaram. Sim. O que faltou? Na verdade, faltou a compreensão do momento. Esse negócio do computador para todos é um assunto mais complexo. Né? Só que a gente vai ter que... O que faltou naquela hora? O que ninguém pensou naquela hora? Na verdade, que nós não fizemos? Eu sei o que aconteceu, mas eu vou ter que te contar lá fora, porque nós vamos ter que encerrar. Então, mas, só para falar, puxar o gancho que você puxou, às vezes a gente, mesmo nós no software livre, a gente se beneficia desse problema que o ser humano tem da mudança. Eu, particularmente, acho que o LibreOffice devia ter mandado uma carta de agradecimento para a Microsoft quando eles mudaram radicalmente a interface, porque aquilo levou a uma adoção enorme, porque passou a usar o LibreOffice porque a interface era mais semelhante e pronto, entendeu? Mas, gente, eu já estourei meu tempo, a gente tem que encerrar. Obrigado pela presença de vocês, a gente se vê no FISE.